Uma das partes mais importantes na hora de você criar um bom anúncio é você utilizar os gatilhos certos, é você fazer uma copy bem forte, que faz com que as pessoas não só cliquem, não só atraiam o seu clique comprador, mas também repila, use um repelente contra o seu clique curioso. E para isso, eu convidei um dos caras que eu acho assim, que saca muito de gatilho mental, um dos caras que eu mais confio na hora de passar as minhas copies para serem revisadas. É um dos caras que mais me ajuda. Inclusive, a gente tem um produto juntos, chama Avalanche de Leads. Bicho, é um parceiro, um amigo meu, minha dupla de música sertaneja. Com vocês, Felipe Pereira. Valeu. E hoje a gente vai falar sobre como envolver, influenciar sua audiência com os gatilhos comportamentais. O que é que a gente vai ver aqui hoje? Vou mostrar para vocês 13 poderosos gatilhos comportamentais que agem diretamente no cérebro da audiência e alavancam o poder de influência e persuasão. Quem aqui trabalha com venda na internet? Como afiliado, produtor? Quem aqui tem um negócio próprio e faz anúncio e leva para esse negócio próprio? Show! Quem queria aumentar o poder de influência sobre essa galera? Seja lá o que você queira. Então, sei lá, eu quero que o cara clique mais no meu anúncio, quero que o cara cadastre mais na minha landing page, ou quero, de repente, que o cara compre mais meu produto. É isso que a gente quer o tempo inteiro. Então, o que a gente vai compartilhar aqui hoje são 13 gatilhos que vocês podem usar nos anúncios de vocês, no assunto dos e-mails, na copy dos e-mails, no vídeo de vendas e assim por diante. Beleza? Tranquilo, todo mundo? Bom, vamos conhecer aqui rapidinho. Galera, levanta a mão, produtores. Quem é produtor, tem produto próprio? Massa. Quem quer ser afiliado nunca fez nenhuma venda? Show. Quem já fez alguma venda, já viu o Hotmart lá mostrar alguma coisa, mas ainda não vende consistentemente? Quem já vende consistentemente e, obviamente, quer vender mais? Show de bola, beleza. Bom, me apresentar rapidamente. Eu sou Felipe Pereira, Fagner me apresentou muito rapidinho. Eu acredito que a internet é uma ferramenta incrível para que pessoas e negócios alcancem o sucesso. E eu sou exemplo disso. Eu sou filho de uma professora do Estado aposentada, de um policial militar reformado, negro, que não tem o ensino fundamental completo. E hoje eu tenho N coisas que eu vou me apresentar já, graças a o que a internet possibilita para a gente. Bom, sou pai aí de Daniel, Maiana, marido da Mari, tenho uma família linda. Meu bebê fez 1 ano agora. Inclusive, terminar aqui o evento, vou correr para comemorar o Dia das Mães bem diferente. Vai ser o jantar do Dia das Mães, não o almoço. Sou pai também do Lion, meu filho canino, peludo. E sou cantor de karaokê nas horas vagas. Aí está Daniel, o primeiro karaokê dele. Ali está eu e minha esposa segurando o troféu que eu ganhei, primeiro lugar na competição de karaokê. Na final, o cara não foi, ganhei sozinho. A galera disse, pô, Felipe, esse negócio não vale não, tu cantou sozinho, não teve final. Eu disse, não, meu amigo, eu sou tão foda que o cara ficou com medo e não foi com medo de competir. Ganhei por WO, tá lá o troféu na mão. E eu e o Fagner, ele falou que a gente tem um projeto junto, Avalanche de Leads, é um produto que a gente lançou um tempo atrás, acabou nem relançando. E a gente tem outro projeto que vai sair em breve, que é um CD. Tá aqui a gente ensaiando. A gente tá testando vários estilos. O bom, Felipe, é que você bota a foto mostrando que a gente tá cantando funk, velho. Só para vocês, eu sou o cantor, a gente testa vários estilos, né? Sertanejo é dupla, eu canto, ele canta também e tal. No funk, eu sou o cantor, ele é o dançarino. E aí ele tá assistindo ali com as meninas, ó. Quadradinho de 8 aqui, ó. Esse é o papel dele e ele desempenha direitinho. Estou, inclusive, chateado com ele, daqui a pouquinho vocês vão entender por quê, mas vamos dar continuidade na palestra. Bom, pessoal, profissionalmente eu tenho uma formação aí bem mista, sou graduado em computação, tenho mestrado e doutorado em administração, trabalho muito coisas na área de comunicação e de marketing, tá? Já fui coordenador de pós-graduação, dou aula em pós-graduações também. Sou diretor da Uno Soluções, uma agência que atua no mercado digital desde 2003. Nós começamos como agência de desenvolvimento web, estamos começando a trabalhar também como agência de infoprodutos. Sou criador do Diga Aí. Alguém conhece o Diga Aí? Porra, show de bola, valeu. Diga Aí foi eleito ano passado o melhor blog de marketing de afiliados do Brasil, pelo Instituto Brasileiro de Marketing de Afiliados, que é a galera que organiza o evento Afiliados Brasil. E também tive o prazer de ser premiado como o melhor profissional de e-mail marketing lá no ano passado também.
Sou infoprodutor, também sou afiliado, fui top afiliado em alguns lançamentos, tá? Dentre os quais Facebook Pro de Ramon, Freestyle do Fagner, Fórmula do Lançamento do Érico. A gente tem uma experiência também com afiliação. E também sou escritor, tenho alguns livros publicados como autor ou coautor, dentre eles Negócios Digitais, best-seller da Veja e seu site no topo, mais vendido de marketing e vendas da Amazon Brasil no mês do lançamento. Sempre que posso, compartilho as coisas na imprensa, em eventos. E hoje a gente vai falar especialmente sobre gatilhos comportamentais. O que é um gatilho comportamental? O que é um gatilho, pessoal? Gatilho lembra gatilho de arma, não é isso? O que é o gatilho da arma? É uma peça da arma, um pedacinho da arma, que quando eu aperto ele dispara uma bala nesse caso. O que é um gatilho comportamental? É alguma coisa que quando a gente, aspas, aperta, ele vai disparar, nesse caso em particular, uma ação. Ou seja, são botões, são pecinhas, são gatilhos que todos nós temos, as pessoas têm, os seres humanos têm, que quando são estimulados fazem as pessoas se interessarem por alguma coisa e, consequentemente, elas clicarem, ou elas abrirem um e-mail, ou elas clicarem no anúncio, ou clicarem no link, ou de repente comprar teu produto. Qual o papel da gente como profissional de marketing, profissional de comunicação, infoprodutor afiliado? Entender esses gatilhos e apertar esses gatilhos do modo adequado, sempre com muita ética, muita integridade, para que a gente consiga persuadir nossa audiência, para que a gente consiga estimular a audiência a agir de acordo com o que a gente quer. Eu acredito que tem pessoas aqui com produtos incríveis. Tá? O Rafael citou isso bem. Felipe não, né? Galera, a gente tem produtos que a gente acha que transformam verdadeiramente a vida das pessoas. E se existem produtos que transformam verdadeiramente a vida de alguém, a gente tem a obrigação de vender esses produtos usando os artifícios que a gente tem à mão. Então, basicamente, esses gatilhos, eles existem por quê? Porque o ser humano, quando ele vai tomar uma decisão, a gente tem limitação de recursos. Vamos supor a seguinte situação. A gente, quando vai sair daqui, a gente vai sair todo mundo para jantar num restaurante X. Como é que a gente escolhe o restaurante para jantar? Será que a gente toma a decisão 100% racional ou não? Não. O que seria uma decisão 100% racional para escolher o restaurante, pessoal? Eu iria pegar uma planilha no Excel, iria listar todos os restaurantes de Recife, 557 restaurantes, iria elencar os critérios de escolha do restaurante. Como é que eu escolho um restaurante? Preço, atendimento, qualidade da comida, distância, dependendo da pessoa, se tem blitz no meio do caminho para casa ou não. Então, eu iria ter que elencar todos os critérios de escolha do restaurante, iria dar uma pontuação para cada restaurante em cada critério, iria dar um peso para cada critério, ia multiplicar tudo, somar, e o restaurante que tivesse mais pontos era o restaurante que a gente iria. Pergunta, de que horas a gente iria jantar hoje? A gente não ia jantar hoje, a gente ia jantar amanhã, e olhe lá. Tá? Como a gente não tem tempo para isso, a gente não toma decisão desse modo. Tá? Existe uma coisa que chama heurísticas, que é o modo como a gente, na prática, toma uma decisão. Então, como é que a gente toma a decisão de onde jantar? Um grupo de amigos, por exemplo. Pessoal, vamos jantar? Vamos. E aí, vamos jantar onde? Um dá uma sugestão, outro dá uma sugestão, esse é perto, esse é longe. Rapidamente a gente chega numa solução. É assim? Esses atalhos que existem, eles ajudam a gente a tomar decisão de forma rápida. O problema é que vários desses atalhos são baseados em coisas que a gente consegue entender e trabalhar essas coisas que são justamente os gatilhos. Então, o gatilho nada mais é do que entender como é esse funcionamento do cérebro para que a gente consiga apertar o gatilho certo para gerar a reação certa. No caso da gente, de novo, cliques e cadastros e compras. Além da limitação de recurso, da gente não ter tempo suficiente para processar tudo e tomar decisão, ainda tem limitação cognitiva. A gente não tem cérebro suficiente para processar tudo o tempo todo. Por exemplo, quem aí tem pés? Tem os dois pés? Todo mundo, né? Beleza. Quem aí está sentindo os dois pés agora? Pensa no teu pé, teu sapato está apertado ou está folgado? Sente a bunda na cadeira. Estão sentindo? A bunda está quadrada. Alguém estava sentindo os pés antes de eu perguntar pelos pés de vocês? Não, a grande maioria não. A bunda, grande maioria, também não estava sentindo. Não é isso? Por que vocês passaram a sentir a bunda, apesar de todo mundo, ninguém tem dormência na bunda aí? Porque eu falei, vocês direcionaram a atenção para essa parte do corpo. Então, a gente tem limitação de cognição. O cérebro da gente não tem poder de processamento infinito. E a gente
escolhe aquilo em que vai dar atenção. Nesse caso, vocês provavelmente estão prestando atenção no que eu estou falando nos meus slides. Ninguém estava prestando atenção no pé, até eu falar aquela hora e até eu falar agora de novo. Estão lembrando do pé de novo. E a bunda da mesma forma. Faz sentido isso? Beleza? Outro ponto, questão fisiológica em si. Existem hormônios, por exemplo, que eles são disparados quando alguém compra um produto. Isso gera uma determinada sensação e faz as pessoas se comportarem desse modo. O fato é que esses gatilhos motivam as pessoas a comprarem e a gente vai usá-los da melhor forma. O primeiro dos gatilhos é o gatilho da disponibilidade. O que é que esse gatilho diz, pessoal? O ser humano, ele tende a tomar decisão com base no que está mais disponível na memória dele. Então, imagina a seguinte situação. Eu tenho uma empresa, tenho 2 funcionários que estão na minha empresa há 1 ano, e eu vou fazer a avaliação anual desses 2 funcionários. Funcionário número 1, ele trabalha na minha empresa há 1 ano, passou 11 meses sendo um funcionário exemplar, e no último mês ele está farrapando um pouco, ele está chegando atrasado, ele está com problema familiar e tem pisado na bola um pouco. Funcionário número 2, passou 11 meses pisando na bola e farrapando. No último mês ele soube que ia ter avaliação e começou a chegar no horário e ser um funcionário certinho. Pergunta: qual dos 2 funcionários vai ser mais bem avaliado quando eu for fazer a avaliação hoje? É muito provável que eu vá avaliar melhor o segundo funcionário, o que sempre farrapou e no último mês ele está certinho. Por mais que ele só tenha passado 1 mês dos 12 fazendo aquilo que é mais adequado para a empresa e o outro passou 11 meses dos 12 fazendo isso. Por quê? Porque o ser humano ele toma a decisão no que está mais, com base no que está mais fresco na memória dele. Ô Felipe, Oi. É por isso então que os prefeitos fazem as obras só no último mês antes de ser a eleição? É por isso que os prefeitos fazem isso. De verdade é isso, tá? É por isso que remarketing funciona, pessoal. Por que remarketing funciona? Porque as pessoas não estão prontas para comprar um produto em determinado momento, normalmente. Tá? Então, vamos pegar a parte de emagrecimento. Eu tenho gente que é gordinho, precisa emagrecer, sabe que precisa, está procurando um curso online. Eu tenho que fazer uma oferta e esse cara compra. Tem um cara que é gordinho, sabe que precisa, mas ele precisa emagrecer, e ele está em dúvida se compra um curso online, se vai para o nutricionista, para o endocrinologista, se vai para uma academia ou se contrata um personal, ou se compra uma cápsula. Eu preciso mostrar para esse cara que o curso online de emagrecimento é a melhor opção e depois fazer uma boa oferta no meu curso. Tem um cara que precisa emagrecer e nem sabe que precisa emagrecer. Eu preciso dizer a esse cara que ele tem um problema, depois falar que o curso resolve e depois vender a ideia do meu curso. Então as pessoas elas não estão prontas para comprar. Se você oferece seu produto para ela, ela não está pronta para comprar naquele momento e você some, ele não vai lembrar de você 3 dias depois. Ele vai lembrar do último anúncio que ele viu, que era o teu concorrente. Por isso que remarketing funciona tão bem. Por que remarketing funciona? Porque o cara fez a busca, clicou, foi para o teu site, não comprou, foi embora. No outro dia esse cara está te vendo no Google, em outros portais, né, via Google, ou está te vendo no Facebook novamente. E aí vai te ver de novo. E ele não vai comprar, ele vai te ver de novo. Por que funciona tão bem também você usar múltiplas formas de contato com o cliente? Ou seja, você, se possível, utilizar e-mail, utilizar remarketing, utilizar notificação lá no FB Responder, utilizar o chat. Quem está usando já o robozinho? Ou quem já viu aqueles robozinhos do chat lá do Facebook? Alguém já viu? O que é que tem de legal em você usar vários canais de comunicação com clientes diferentes? Você fica sempre disponível na mente dele. E isso é extremamente forte, extremamente poderoso. Tá, então, esse é o primeiro dos gatilhos. E a ideia, cada gatilho aqui eu vou explicar um pouquinho como é que funciona e como é que a gente aplica na prática. Nesse caso particular, tenta manter contato com os clientes em vários canais, no maior número de canais que seja possível. Que é uma coisa que a galera do offline faz muito. Você liga a televisão, está lá uma propaganda da empresa, você vai na rua, está lá um outdoor, está lá um outbus, e a gente do offline tende muitas vezes a trabalhar, é só Facebook, e muitas vezes só Face sem remarketing. Então, quanto mais você ficar vivo na mente do cara, melhor. Gatilho número 2, gatilho da representatividade. O que é isso, pessoal? O ser humano, ele tende a tomar decisões com base no que ele acredita que determinadas coisas representam. Como assim, Felipe? Imagina que eu estou dando aula, aqui é uma lousa, e jogaram uma bolinha de papel na minha cabeça. Eu olho para trás, quem será que foi que jogou a bolinha de papel, pessoal? Galera do fundão.
Por quê? Porque normalmente numa sala de aula, uma sala de aula de graduação, por exemplo, ou de ensino fundamental, ensino médio, as pessoas que estão no fundão normalmente são as pessoas que bagunçam. E normalmente elas vão levar a culpa numa situação dessa. Por mais que quem tenha jogado seja a galera aqui na frente. Então, nota um exemplo de um uso do gatilho que eu automaticamente vou achar que foi a galera do fundão. Posso, inclusive, punir como professor e eu estou errado. Mas o cérebro da gente funciona assim. Então, o tempo todo, quando as pessoas estão navegando na internet, elas estão vendo se aquilo representa ou não o que elas acham que representam. Então, imagina uma landing page de um produto super elaborado, um produto caro, e a página está bem feia. O que é que o cliente vai acreditar? Rapaz, eu acho que esse negócio não representa bem isso que ele está querendo representar. Então, imagina um curso de design com logotipo mal feito, mal desenhado, ou com a página de vendas mal desenhada. Ou um afiliado vendendo um curso de design com uma imagem que não representa bem aquilo que ele deveria estar vendendo. Então, é importante a gente ter essa congruência, você representar aquilo que você quer representar. Isso em várias situações. Por exemplo, você está lá no vídeo, você quer passar uma determinada imagem. Tá? Por exemplo, eu estou começando um trabalho com Tainá. Cadê? Pronto, Tainá está aqui na frente. Levanta a mão aí, Tainá. Tainá, ela é consultora de imagens. Está começando um trabalho junto aí, ela está me dando uma orientação para que eu melhore a minha imagem perante o público, seja pessoalmente, seja em vídeos. Porque eu quero passar uma imagem X e eu quero que aquela minha imagem represente aquilo que eu quero. Senão eu posso estar querendo passar uma imagem e posso estar na prática passando outra imagem. Tá? E por que, nesse caso particular, por que procurar um trabalho como esse? Porque eu podia estudar só, mas eu vou levar muito mais tempo para chegar no resultado que ela pode gerar um atalho e me gerar em poucos meses fazer o resultado que eu quero. Está claro aqui o gatilho? Beleza? Então, procurar sempre que imagem você está querendo passar, seja você num vídeo, seja você nos anúncios, e ser congruente com essa imagem. Terceiro gatilho, o gatilho da ancoragem. Como é que funciona o gatilho da ancoragem? Quando a gente vai tomar uma decisão, se essa decisão está baseada em números, haver algum número na nossa cabeça previamente vai influenciar aquela decisão de preço. Então, imagina que eu quero contratar um freela para fazer uma capa do e-book, para diagramar um e-book para mim. Fui lá na internet, me indicaram um amigo lá no Face, eu vou conversar com o cara. Imagina que o último e-book que eu diagramei, eu paguei para o cara, sei lá, R$100. Um cara bem baratinho ali e tal, o cara cobrou R$100, paguei. E esse é o valor que eu tenho em mente para pagar pela diagramação do e-book. E encontrei um colega aqui, que, por exemplo, é designer. Tem algum designer aí? Pronto, colega aqui na frente que é designer. E me indicaram ele, e ele cobrou R$2.000 pelo último e-book que ele diagramou. Nem eu sei que foi 2.000, e nem ele sabe que eu paguei R$100 no último e-book. E a gente vai negociar. Como é teu nome? Walter. Eu disse, e aí, Walter, cara, eu estou precisando do e-book. Felipe, como é a estrutura do e-book? Eu disse, assim, assim, assim. Tu cobras quanto, Walter? Ele disse, Felipe, diz teu preço aí, tu quer pagar quanto? Eu disse, rapaz, ó, o último e-book eu paguei R$100. Quanto é o teu? É nessa faixa? Situação número 1, beleza? Situação número 2. E aí, Walter, eu estou com o e-book para diagramar. Como é o e-book, tal, tal, tal. E aí, Walter, quanto é o serviço? Felipe, diz teu preço aí. Não, Walter, diga quanto é que você cobra. Felipe, ó, normalmente eu cobro R$2.000 no e-book. E aí, vamos fechar? O que é que vai acontecer nas duas situações? Na primeira situação, as situações são exatamente as mesmas, não são? Com a única diferença de que, na primeira, eu falei o preço que eu pagava, primeiro, e na segunda, ele falou o preço que ele cobrava primeiro. Muito provavelmente, se a gente desse um play no primeiro filme, a negociação ia fechar por um valor inferior a R$1.000. Ele até, de repente, ficar com vergonha de me cobrar 2.000, porque, o Felipe pagou 100. Bicho, se eu cobrar 2.000, o Felipe vai... E na segunda situação, velho, R$100, o cara cobrou 2.000, cara de pau da porra, vou oferecer R$100 pro cara. Então a âncora foi jogada lá embaixo. Não é isso? E nota que só mudou a ordem que a gente deu o preço primeiro. No digital, a gente usa muito ancoragem, em várias situações. Você tem o preço de um produto, você ancora com bônus, você ancora com soluções alternativas. Por exemplo, o meu programa de treinamento mais completo chama Internet que Vende. Minha promessa, eu ensino as pessoas a aumentar as vendas em 8 vezes com a ajuda da internet. É um treinamento que custa R$ 1.497. R$ 1.500. Tirando os R$3, né? Que é o 7 mágico.
E aí, como é que eu ancoro esse preço? Ancoro via bônus e ancoro também dizendo o seguinte, olha, se você fosse contratar uma agência para fazer um trabalho de vendas para você na internet, você ia pagar R$2.000 para a agência por mês. Em 6 meses de trabalho, você ia pagar 12 mil. Eu vou te ensinar a fazer o marketing você mesmo. Então, nota que eu botei 12 mil na cabeça do cara e caí para R$1.500. Ele, pô, realmente está barato. Então, esse é o lance da ancoragem. A gente usa isso o tempo todo em precificação, em página de vendas e vídeo de vendas. Beleza? Próximo gatilho. Gatilho da perspectiva. O gatilho da perspectiva, ele diz que o ser humano ele é mais sensível a perdas do que a ganhos. Inclusive, os caras que descobriram isso ganharam um prêmio Nobel de Economia. Tá? Qual que é a ideia? Tem até um experimento que os caras fizeram. Imagina a seguinte situação, pessoal. Eu tenho uma fábrica. Eu tenho uma empresa, na verdade, que tem 3 fábricas, 3 unidades de fábrica de ração. E tem 6 mil funcionários nessas 3 fábricas. A empresa está numa crise total e eu pensei num plano. Na verdade, pensei em 2 planos. O primeiro plano, eu com certeza salvo uma das fábricas e 2 mil funcionários. O segundo plano, eu tenho 2/3 de chance de salvar tudo e 1/3 de chance de não conseguir salvar. Qual o plano que a maior parte das pessoas escolhem? O A ou o B? Quem escolheria o A aqui? Quem escolheria o B? Quem não escolheria nada? Bom, a maior parte das pessoas escolhem o plano A, tá? Que é o plano que eu salvo com certeza uma fábrica e 2 mil funcionários. Tá? E o outro plano eu tenho 2/3 de chance de salvar todo mundo e 1/3 de não conseguir salvar. Se eu fizer essa mesma pergunta em outra sala, em outro grupo, pessoal, eu tenho uma empresa, tenho 3 fábricas, 6 mil funcionários, e eu tenho aqui 2 planos. Um plano C e um plano D. O plano C, com certeza, eu perco 2 fábricas e 4 mil funcionários. O plano D, eu tenho 1/3 de chance de não perder e 2/3 de chance de perder tudo. Qual dos 2 você preferiria? A maioria da galera prefere o plano D. Por mais que o plano C e o A sejam exatamente o mesmo plano. Vou repetir as frases para ficar claro. Quando eu falei o A e o B, o plano A era 1/3 de chance de salvar uma fábrica com 2 mil funcionários. Isso era o A. O C é 1/3 de chance de perder 2 fábricas com 4 mil funcionários. Que quando eu perco 2 fábricas, eu automaticamente salvei uma. Então, quando você fala em perder, as pessoas têm medo. O medo de perder é maior do que a vontade de ganhar. Por isso que, em copy, normalmente, quando você bate na dor, você tem um resultado bem mais interessante do que falar do sonho. Obviamente, tudo que eu estou falando também você tem que testar no teu nicho, mas o que eu estou falando aqui são orientações gerais. Então, a dor, por que a dor vende? Porque as pessoas não querem se incomodar, elas têm medo de perder as coisas. Beleza? Próximo gatilho, gatilho da relatividade. Gatilho da relatividade diz que, em muitas situações que o ser humano vai ter que tomar uma decisão, ele vai precisar comparar as coisas para tomar a decisão. Ele precisa relativizar. Então, por exemplo, falar do experimento que foi feito científico. Os caras pegaram um grupo de estudantes na Universidade Americana e pegaram uma foto de uma loira muito bonita, uma atriz loira muito bonita, uma morena muito bonita, e essa mesma foto da morena toda deformada. Orelha grande, cabelo todo. E aí perguntaram, pessoal, qual das 3 mulheres vocês acham mais bonita? Qual das 3 fotos? A loura, a morena ou a morena deformada? A maior parte das pessoas escolheu a morena. Depois ele pegou um outro grupo de pessoas e perguntou qual era a mais bonita. A loira, a morena ou a loira deformada. Outro grupo de outra galera. A maior parte das pessoas escolheram a loira normal. E a gente tem um problema. Porque, assim, se a loira é mais bonita do que a morena, vamos supor que esse seja o fato, se eu botar a loira deformada, quem é mais bonita, pessoal? A loira, porque ela é mais bonita que a morena. Se eu botar a morena deformada, quem é mais bonita? A loira continua mais bonita, porque ela é mais bonita que a morena.
Qual é o fato aí? As pessoas não conseguem discernir qual é o mais bonito, se é a loura ou é a morena. Então, o que é que o cérebro delas procura? Alguma coisa para comparar. Ela compara a loura com a loura deformada e opta pela loura. No outro caso, ela compara a morena com a morena deformada e optam pela morena. Aplicação prática disso no marketing. Vou comprar... Coca-Cola tem quantos tamanhos de latas diferentes? Não, de lata não, desculpa. Quantos tamanhos de embalagem diferentes para eu comprar? É uma porrada, né? Tem a lata pequena, a lata de 330, tem a garrafa de 500, tem a garrafa de 1 litro, a garrafa de 2, tem um monte. Se você vai comprar a latinha pequena, sei lá, a latinha pequena é R$1,50. A latinha grande, que acho que é, sei lá, uns 40% da marca pequena, ela é R$2. A de 500, ela é R$2,40. O preço, ele é uma diferença muito pequena. E os caras fazem isso de propósito para você comparar e tomar decisão pelo produto maior. O que é que eu já vi acontecer várias vezes? O cara compra, ele tinha para comprar a latinha garrafa, ele compra a garrafa de 500 e deixa metade. Ou deixa 4 dedos. Ou seja, ele poderia ter tomado a latinha. O que é que dá para usar isso no digital? Inclusive, eu já usei num evento meu. Eu fiz um congresso online, um hiperlançamento de semente, e lá eu criei 3 planos que as pessoas podiam comprar. Plano 1, R$300, 297, era a gravação da... Não, desculpa. Plano 1 era 497, R$500. Era a gravação das palestras com mais um bônus. O plano 2 era R$700, que era esse plano 1 com mais 2 bônus. O plano 3 era R$800, que era R$100 a mais do que o plano 2, e ele era o plano 2 com mais 10 bônus. Qual dos 3 as pessoas preferiram? R$500 com 3 produtos, R$700 com 5 produtos, ou R$800 com 15 produtos? R$800 com 15 produtos. Por quê? Porque ele vai relativizar, ele vai comparar. Dizer, peraí, ele não vai nem pensar o que é que ele precisa. De repente, ele só precisava do 1. Aquilo ali atenderia. Mas peraí, velho. O 1 para o 2, eu vou botar mais R$200, vou ganhar só mais 2 bônus. Porra, eu prefiro 1. Mas, meu amigo, o 2 para o 3, eu boto mais R$100, vou levar mais um monte de coisa. Esse plano 2, inclusive, ele só está ali para gerar uma maior percepção de valor do plano 3. No caso lá, acho que ele vendeu em 60%, 70% do plano 3, uns 20 e poucos por cento do plano 1 e 5% do plano 2. O plano 2 só serve para relativizar. O que é que eu vejo muito no mercado digital? A galera coloca 3 planos e os planos oferecem um valor proporcional ao preço deles. Aí o cara fica em dúvida. Eu não sei se comprou esse por 300, esse que tem o dobro de coisa por 600, ou esse que tem o triplo por 900. Então, o cara... Os 3 valem aquilo que você está cobrando. No meu caso, não. O primeiro podia valer o que eu estava cobrando, o terceiro também. O segundo, definitivamente, não valia por conta da comparação com o terceiro. E aí a galera corre para o terceiro. Está claro isso aí? Beleza? Próximo gatilho, o gatilho do porquê. As pessoas tendem a acreditar em você se você der uma justificativa para elas. Detalhe. Qualquer justificativa que seja. Exemplo, ligado ao experimento. Fizeram um experimento, a galera numa fila de Xerox. E aí as pessoas estavam numa fila, viam um cara furar a fila e eles mediam o grau de insatisfação das pessoas da fila com o furão. Não sei como é que eles mediam, eu sei que eles mediam de algum modo. Depois fizeram outra versão do negócio, lá do teste, em que os caras estavam na fila, vinha alguém furar a fila e dizia, olha, por favor, deixa eu furar a fila aqui da Xerox, porque minha mulher está no carro ali, sentindo uma dor, preciso tirar a Xerox urgente para ir para o hospital. O grau de insatisfação dessa galera aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Eles ficaram menos chateados com alguém furando fila. Óbvio. Qual o detalhe, pessoal? Fizeram a terceira rodada do experimento, em que o cara furava a fila e dizia, velho, eu vou passar aqui na tua frente porque eu tenho que tirar uma Xerox urgente. Cara, porra, beleza. O grau de insatisfação da galera não era alto, e para pensar a justificativa que ele deu. Eu vou furar a fila de Xerox, porque eu preciso tirar uma Xerox urgente. Não tem justificativa. Mesmo não sendo uma justificativa plausível, a galera aceita melhor do que você não justificar. Tá, então, dica para vocês, tudo que vocês vão usar, sei lá, numa copy, numa carta de vendas, num vídeo de vendas, dá um porquê. A promoção vai acabar sexta-feira, que é um gatilho da escassez, a gente vai falar dele já já. Por quê? Só são 20 vagas. Por quê?
Quanto mais você explica, mais as pessoas vão confiar em você. Beleza? Próximo gatilho, o gatilho da autoridade. Eu chego no hospital para ser atendido, tem um senhor de cabelo grisalho com a bata branca para me atender. Ou chego no hospital para ser atendido, tem alguém que está vestido igual a mim. Qual dos dois médicos eu vou preferir para me atender? O senhor, por quê? Porque ele parece mais com um médico de qualidade. Por mais que ele tenha sido um cara que acabou de matar X pacientes e eu não. Tá? Então, o gatilho da autoridade diz que a gente tende a confiar mais nas pessoas que têm elementos de autoridade, que podem ser fardas, podem ser títulos, podem ser aparições na imprensa. Então, você vai colocar uma página de vendas. Títulos que você tem é legal. Lugares em que você palestrou eventos é legal. Veículos de imprensa em que você apareceu também é legal. A gente vê isso muito em página de vendas. Já apareceu no site tal. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante também, você mostrar autoridade sobre aquele tema. As pessoas vão tender a confiar mais porque elas não têm nenhum outro elemento que vai ajudá-las a tomar a decisão. Próximo gatilho, o gatilho da afinidade. As pessoas tendem a tomar decisões baseadas nelas terem mais ou menos afinidade e gostarem mais ou menos da outra pessoa. Então, fizeram análise de número de pessoas que se suicidaram em algumas localidades depois de terem sido anunciados casos de suicídio publicamente. Então, sei lá, imagina, houve um suicídio aqui, a galera anunciou isso publicamente, viu que o número de suicídios aumentou. O que é que se observou? Que o perfil das pessoas que se suicidavam parecia muito com o do cara que tinha se suicidado. Por exemplo, se anunciaram o suicídio de um homem, aumentava o número de suicídios e a maioria das pessoas que se suicidavam eram homens. Se a pessoa que se suicidava era mulher, naquela região aumentava o número de suicídios e suicidavam-se mais mulheres, mostrando que esse lance de afinidade ele existe. Dentro do digital, tem um exemplo, o Rafa apresentou agora há pouco, aquela questão na verdade, ele mostrou duas situações, uma da autoridade da jogadora de vôlei, então ela com a autoridade dela endossar um programa, e o outro quando você vê, às vezes, uma pessoa real anunciando um produto. Tem lá, ele mostrou, sei lá, irmãos, eu vi isso aqui, pessoal, eu fiz esse curso e ele transformou minha vida. O Rafa indicando o curso lá do Dennis Bay. Tá? Então, às vezes a pessoa nem sabe quem é que está anunciando, mas por ser alguém, gera uma afinidade. Por que é que hoje é uma tendência muito forte das pessoas usarem nome de pessoas como remetente no e-mail marketing? Por causa disso. Tá? As pessoas vão se ter uma maior afinidade por outra pessoa do que por o nome de uma empresa. Tá? E, infelizmente, a gente ainda vê várias empresas fazendo e-mail marketing com o nome da empresa no remetente. Você perde uma grande oportunidade de conectar com pessoas por conta da afinidade. Outro gatilho, pessoal, reciprocidade. Reciprocidade diz que eu vou tender a agir de uma determinada situação se eu me sentir em débito com aquela pessoa ligada à situação. Provavelmente, vários de vocês já tiveram a situação de vou fazer uma festa de aniversário, do aniversário de 1 ano do filho, ou de casamento, vai fazer a lista de convidados, você não vai poder chamar todo mundo, você não quer chamar alguém, mas, pô, velho, eu vou ter que chamar o cara porque ele me chamou pro casamento dele. Acontece isso? Pô, o bicho não queria, mas, porra, velho, ele me chamou pro dele, eu tenho que chamar ele pro meu. Aniversário de filho, a mesma coisa. Fui fazer uma festa agora pro aniversário do meu filho, festa a gente tem que escolher quem vai chamar, porra, mas como é que eu não vou chamar fulano? O cara me chamou pro filho dele, como é que eu vou chamar cicrano? Então, esse tipo de coisa acontece na vida da gente e a gente pode usar isso dentro do marketing para favorecer as vendas. Teve um caso bem legal que eu fui acho que foi num zoológico de São Paulo. Duas coisas que eu gosto de ir quando eu vou, às vezes, na cidade, é zoológico e karaokê. Karaokê pela questão profissional, para lançar o CD com Fagner. Sei. E zoológico porque eu gosto de bicho. E aí no zoológico de São Paulo foi bem legal, porque quando cheguei eu, minha esposa e minha filha, eles tiraram uma foto da gente na frente. Olha, vem cá tirar uma foto. Eu disse, não quero foto. Não, é gratuito. De graça até já só na testa, né? É outro gatilho do grátis. Não está aqui, mas é um gatilho poderosíssimo, inclusive. E aí, chamou lá, a gente sentou, tiraram a foto. Você quer o que aí atrás de você? Qual o bicho? Para colocar a foto no painel, que eles iam fazer uma edição lá. A gente escolheu lá um leão marinho, um urso, um bicho. Urso não, urso é perigoso, né? Escolheu um bicho lá qualquer. E aí a gente foi pro passeio lá no zoológico.
Na saída do zoológico, eles chegaram, opa, Felipe, tá aí o seu presente, sua fotinha, aí uma foto pequenininha assim, 3 fotos, quadradinhas. E olha, a gente também imprimiu um calendário para vocês, sem compromisso, você não precisa levar, apenas R$10, um calendário grande assim, com a foto da gente em cima, já impresso. E aí você fica, porra, velho, o cara gastou papel comigo, gastou tinta e tal. Como eu estudo esses negócios, e minha mulher é bem segura, a gente não levou. Mas a maioria das pessoas levam porque, pô, velho, o cara tirou a foto, me deu, imprimiu, gastou papel. É sacanagem eu não ser recíproco com ele. Como é que eu uso isso na prática dentro do marketing digital, da internet, tá? Sem ser um zoológico. Ninguém precisa ter zoológico para fazer isso não, tá? O Rafa, de novo, também trouxe um exemplo aqui na palestra dele, que foi a questão do vídeo. Lembra que ele falou que está usando vídeos de anúncios, testou imagem, testou vídeo, curtinho e testou vídeo de conteúdo. E quando o vídeo é de conteúdo, a lead pode até sair um pouquinho mais cara, mas converte melhor lá na frente. Lembra que ele falou isso? De usar vídeos de conteúdo para anunciar no Facebook. Por que que isso funciona? Quando eu boto um vídeo de conteúdo, o cara ele começa a assistir, menos pessoas vão assistir, obviamente, até o final, ou seja, vai ter menos gente clicando, provavelmente o custo desse clique vai acabar sendo maior, porém, a qualidade do cara que chega lá na frente é maior porque ele tem um débito comigo. Eu acabei de dar um conteúdo muito legal para ele. Tá? Então, reciprocidade funciona muito bem. Sempre entregue conteúdo para a sua audiência antes de tentar vender. É uma coisa que a gente no marketing digital faz muito. Eu já vi, inclusive, pessoas fazerem testes, eu nunca fiz, mas fazerem testes na página de captura, ou seja, o cara clica no anúncio e vai para a página de captura para colocar o e-mail. Você coloca a videoaula antes do cara se cadastrar. Então, olha, clica aqui para assistir uma videoaula tal. O cara assiste a videoaula e diz, agora você quer mais conteúdo, você clica e se cadastra. O número de leads é bem menor, obviamente, porque a pessoa não teve que se cadastrar para assistir, só que é um público de bem mais qualidade. É uma coisa que pode ser testada também. Próximo gatilho, aprovação social. Estava viajando, cheguei numa cidade que eu não conhecia, bateu a fome, fui almoçar. Cheguei no shopping, tinha 2 restaurantes, restaurante A, restaurante B, não conheço nenhum dos dois. Restaurante A está com a fila grande, restaurante B está absolutamente vazio. Pergunta, eu vou no A ou no B? A maioria das pessoas vai no A. Por que no A? Bicho, eu não conheço nenhum dos dois. Esse aqui está com a fila gigantesca. Inclusive a galera da cidade deve conhecer. Esse outro está vazio, por que a galera não vai nele? Eu acho que a comida é ruim, acho que alguém morreu aí semana passada, deve ter barata, deve ter alguma coisa, eu não vou nesse restaurante. Tá? Isso é aprovação social. Então, quando você fala lá, mais de 3.557 clientes já atendidos, aprovação social. Quando você mostra a tua página no Facebook com muitos fãs, ou teu canal no YouTube com muitos assinantes, prova social. Só um adendo, esse lance de mais de 3.357 clientes já atendidos, tem também aí o gatilho da especificidade. Então, se eu falar mais de 3.357, as pessoas acreditam mais do que se eu falar mais de 3.000. Tá? É um gatilho que eu também não coloquei na apresentação, mas vai de bônus aí para vocês. Outro gatilho, o gatilho do comprometimento. Se as pessoas se comprometem numa determinada situação, elas tendem a manter aquela decisão delas. Foi feito um experimento científico, foram visitadas várias casas e perguntaram, pessoal, você deixaria eu colocar na frente da tua casa um outdoor de 5 metros por 2, sei lá o tamanho, um outdoor gigantesco, falando sobre ecologia, sobre as pessoas não desperdiçarem, etc. A maioria das pessoas não concordaram. Pô, velho, vai colocar um negócio gigantesco na frente da minha casa, eu não libero. Ou um cartaz colado no muro, não libero. A maioria das pessoas não liberou. Foram em outras casas, em várias outras casas, e disseram, olha, você deixaria eu colocar no teu muro um cartaz, um papel, uma folha A4, uma folha de papel ofício impressa, falando sobre a importância das pessoas não poluírem o ambiente, ecologia, etc. As pessoas, a maioria autorizou. E aí colaram o cartaz. Passaram-se alguns dias, uma semana, 2, sei lá quanto, voltaram nas casas, olha, a gente agora está intensificando aquela campanha. A gente pode tirar o papelzinho pequeno e colocar um papel gigante, um outdoorzão. A maioria das pessoas, eles concordaram em colocar. Tá? Então, quando ofereceu o primeiro grande, não. Quando ofereceu o pequeno, depois o grande, sim. Mostrando que as pessoas tendem a manter o comprometimento. É muito contraditório ela... E aí não é só a questão de gerenciamento de impressão. É ela, no cérebro dela, ela já tinha concordado em proteger o ambiente.
Quando ofereceu outra coisa, ela automaticamente, na inércia, ela continuou. Dentro do digital, quando é que a gente aplica isso? Vocês já viram algumas páginas de captura que tem direto o formulário nela? A pessoa clica, tem lá a capa do e-book, tem um formulário com nome e e-mail. Já viram isso? Já viram outras páginas que tem um botão para a pessoa clicar e baixar, e quando clica é que abre o formulário? Por que é que em vários testes essa versão da página funciona melhor do que a primeira? Porque a pessoa clica, quando ela clica, o cérebro dela está no movimento de querer alguma coisa e automaticamente ele tende a manter o comprometimento e preencher o formulário. Outro exemplo bem comum também. Alguém já participou, já preencheu algum formulário de aplicação para um mastermind, para uma mentoria, para algum produto de ticket muito alto? Vem lá um e-mail, você clica e sai preenchendo um monte de informações no formulário. Lá no final, a última pergunta fala do preço. O que acontece? Muita gente, o cérebro já tomou a decisão de comprar a mentoria sem saber do preço, e elas tendem a continuar o processo todo até o final, e elas não continuariam se soubessem do preço no início. Obviamente que isso não faz com que pessoas que não saibam o preço comprem, que não tenham dinheiro suficiente para pagar aquele preço comprem, mas faz com que pessoas que tenham dinheiro e talvez tivessem dúvida, elas avancem no processo e acabem fechando aquela venda lá no final. Mais um gatilho, o gatilho da expectativa. A satisfação de um cliente, ele depende do que ele recebeu na tua venda, depende do quanto ele pagou, a gente vê isso o tempo todo. O cara, quando vai tomar decisão, ele vai comparar o preço com o valor. Se você está entregando para o cara mais do que está cobrando, ele compra. Se você está cobrando mais do que está entregando, ele não compra. Porém, a satisfação do cliente, além de depender do preço e do valor, depende muito da expectativa. Imagina a seguinte situação. Fui num restaurante X, tinha um garçom super engraçado, que me atendeu, o cara contava piada, super divertido. A comida era boa, o ambiente era legal, e aí eu saí de lá e disse, pô, Fagner, fui num restaurante muito massa, e o restaurante tinha um garçom, um garçom muito escroto, contava piada o tempo todo. Velho, vai lá que tu vai adorar. Comida é boa, estacionamento e tal. Beleza. Aí o Fagner foi pro restaurante e chamou a Gabi. Disse, Gabi, vamos conhecer um restaurante novo? E ele não disse a Gabi que tinha um garçom engraçado. E aí os dois foram pro restaurante, se sentaram, pediram um prato, comeram o mesmo prato, tomaram a mesma bebida, o mesmo atendimento, música ao vivo, só que o garçom tinha faltado. O cara não foi. E eles jantaram, comeram, etc., saíram. Eu disse, e aí, Fagner, e aí, Gabi, como é que foi? O que é que Gabi vai dizer? Felipe, fui no restaurante agora, porra, muito massa. Comida boa, lugar legal, música ao vivo, show de bola. Eu disse, e aí, Fagner, como é que foi? Porra, Felipe, não gostei não. Gostei não, velho. E ele não gostou de verdade. Por quê? Porque a satisfação do cliente não vai depender só do que ele recebe, mas sim do que ele esperava quando entrou naquela tua transação. A gente pode usar isso muito estrategicamente. Lembra lá do evento que eu falei que fiz, que botei a tabela de preço com 3 opções de preço? Era um congresso online. Eu prometi para as pessoas que se inscreviam que eles iriam receber em casa um certificado nos Correios. E aí, quem se inscreveu tal, eu mandei o certificado para os Correios na casa do cara, mas dentro da caixinha tinha o certificado e uma caneca e um livro. Que eles não sabiam que ia receber a caneca e o livro. E, obviamente, que eu sabia desde o começo, tanto que já estava dentro do custo do produto. Então, assim, a experiência deles quando recebe o produto que abre, cara, é impressionante. Teve uma menina, inclusive, que recebeu a caneca dela quebrada, e ela mandou um e-mail para mim, oi, Felipe, tudo bem? Eu recebi aqui uma caixinha muito legal, queria te agradecer. Só queria assim, te dar uma dica para, de repente, tu melhorar em outros eventos. A minha caneca chegou com a asa quebrada. Então, assim, talvez, se tu pudesse embalar um pouquinho melhor, talvez isso não acontecesse. Mas brigadão pelo presente. Quem já viu alguém receber um produto quebrado nos Correios e mandar um e-mail desse todo meiguinho? Não manda. Absurdo, chegou quebrado. Primeiro, nem manda para a empresa, né? Tira uma foto, bota no Facebook, é esculhambação. Então, mandei outra caneca para ela, obviamente, mas olha o poder do lance da expectativa. E isso a gente consegue jogar com isso, pessoal. O custo do presente já está dentro. E não precisa ser uma coisa física. Vocês podem colocar dentro da área de membros de vocês um produto extra, um outro bônus que não anunciou antes. Então, você vai comprar produto tal, vai ganhar bônus 1, 2 e 3. Quando o cara entra, tem lá o bônus 4 e o bônus 5. Então, isso gera uma super satisfação. Os caras ficam muito felizes e tendem a te comprar outras e outras vezes.
Gatilho final aqui, para a gente fechar, gatilho da escassez. Ele diz que as pessoas tendem a tomar decisões bem fortes se aquela coisa for acabar. E é bem interessante que eu tinha lido o livro As Armas da Persuasão. Só dica de livro, tá? Quem quiser ler, As Armas da Persuasão, de Robert Cialdini, Previsivelmente Irracional, de Dan Ariely, e Tomada de Decisão, de Max Bazerman. São 3 livros bem interessantes nessa linha. Tá? Esses gatilhos que eu mostrei aqui são de alguns deles. Embora não é a pegada do livro não é gatilho para marketing, mas os insights que eu tive foram de lá. São 3 livros que vale bem a pena ver. Eu tinha acabado de ler o livro de Cialdini, As Armas da Persuasão, e aí eu estava andando na orla de Boa Viagem, na orla de Fortaleza com minha esposa, e tinha uns caras pintando os quadros. Tem um cara lá com um monte de quadro espalhado no chão, e aí eu parei com minha esposa para olhar, e tinha um casal em dúvida se comprava esse quadro ou esse. Tinha, sei lá, 12 quadros no chão. E aí, amor, esse ou esse? Não, vamos levar esse. Não, vamos levar esse. Não, esse ou esse. Tá. E o casal não se decidia. Mas, rapaz, vamos ver se esse gatilho da escassez funciona mesmo. Eu disse, amigão, quanto é o quadro? Aí ele, R$200. Qualquer um. Eu disse, qualquer um, inclusive esse. Aí apontei para um dos 2 que eles queriam comprar. Aí o cara disse, inclusive esse. Meu amigo, não deu 10 segundos. A mulher disse, pronto, amor, eu quero isso aqui, eu quero isso aqui. E, cara, impressionante, literalmente desse jeito. Tá? E eram 2 quadros muito bonitos. Se eu tivesse apontado o outro, eu tenho certeza absoluta que ela teria optado pelo outro. Por quê? O medo de perder. Se eu pegar uma caixa de chocolate e trouxer aqui para vocês, 20 chocolates de um tipo e um de outro. Tá, olha, escolhe um. A maior parte das pessoas vai escolher o que tem só ele. A não ser que seja aquele Caribe de banana que a maioria da galera não gosta, né? Bom, pessoal, então, fechando aí, aplique esses 13 gatilhos de forma íntegra e certamente vocês escolherão grandes resultados. Tá? Como eu falei, vocês podem usar gatilhos em anúncios, página de vendas, vídeo de vendas, e-mails, assuntos. Tá? E é uma coisa que tende a funcionar muito bem. Por quê? Porque a gente está lidando com o modo como o cérebro da gente funciona. Então, obrigado. Felipe Pereira, aí está meu e-mail. E eu espero ver todo mundo detonando aí.